O primeiro livro que surgiu, ele não surgiu como livro, surgiu como uma série de reportagens que eu fiz ao longo da carreira. E a partir de um convite de uma editora virou livro. Essas reportagens viraram livros. Né? Então, e elas tratam do futebol, mas na verdade além das quatro linhas, até tanto que o título é Além das Quatro Linhas. A reportagem que levou a editora a me procurar, ela conta uma história que aconteceu no Chile em 1973, durante a ditadura militar do Chile, em que um brasileiro ajudou a salvar 5 chilenos que eram procurados pela ditadura, trocando uma camisa do Corinthians pela entrada desses 5 chilenos na embaixada de Honduras, na época. E a partir dessa reportagem que saiu no Ponteiro Esquerdo, no site Ponteiro Esquerdo, o Juca Kfouri compartilhou no site dele, até porque ele foi fonte na reportagem, e ele compartilhou e tudo, e aí o editor, que mora em Santa Maria, ele é um colombiano, que dá aula na Faculdade de Letras na UFSM, ele gostou, e ele tem uma editora chamada, que é a editora Vento Norte Cartoneiro, que é um movimento que surgiu na Argentina nos começos dos anos 2000, né? E aí o segundo livro surgiu a partir desse aqui, que o editor me provocou, quando é que tu vai lançar o segundo? Aí eu comecei a pesquisar, ver o que eu poderia fazer dentro desse tema, né, do futebol, mas indo um pouquinho além, não falando de resultado, não falando de... Aí surgiu a ideia de contar histórias de jogadores politicamente engajados, que tivessem ou politicamente ou socialmente engajados, né, que fossem além do mero futebol, né. E aí eu comecei a pesquisar, e eu consegui montar um time com 11 jogadores, aí escolhi um técnico, né, e montei e comecei a pesquisar, tentei entrevistar os que estavam vivos, porque tem 2 mortos, que eu não consegui, claro, não tinha como entrevistar, então foi só trabalho de pesquisa, consegui entrevistar alguns deles, e outros que eu não consegui entrevistar eu fiz através de entrevistas que eu comecei a encontrar em revistas, em jornais, em sites na internet, né? E vídeos no YouTube também, entrevistas em que eles falavam desse posicionamento. Né? Então aí eu criei o Democracia Futebol Clube, que surgiu como e-book. Até que no momento atual do Brasil, né, isso já faz uns 2 anos, 3 anos que eu escrevi o primeiro, né? E o segundo faz um pouco menos, mas igual tentei com os 2 editoras, né? A resposta é que no momento atual ninguém tá lançando o autor novo, né? As que estão lançando estão cobrando. No primeiro livro, que é o Além das Quatro Linhas, foi o editor que me procurou, então foi tudo por conta dele, ele pagou, o trabalho dele é esse, ele paga a edição, até porque não é uma coisa cara para ele, né? Ele tem uma editora, uma gráfica que trabalha bem barato para impressão para ele e tudo. E ele vende os livros a R$15. É difícil, porque as editoras dificilmente publicam um novo autor, né? Foi a resposta, principalmente na literatura infantil. A maioria diz, não estamos publicando novos autores, né? Então, e pelo que eu vejo assim, nas livrarias de livro infantil, a maioria do que tem dos brasileiros são autores consagrados e muito livro infantil estrangeiro. Então tem esse viés. E os livros para adultos, né, também é a mesma coisa. Se tu vai na livraria, é difícil tu achar algum autor novo assim, em livraria que não seja em editoras pequenas, né? Aí as editoras pequenas acabam cobrando um valor para o autor, a tal da cofinanciamento, coisa assim, né? Tem várias editoras que trabalham assim. Então, a entrada de autor tem sido assim, né? Eu gostaria de viver disso, mas infelizmente não tem como, né? Ainda mais com um autor novo, né? Um tema que não é uma coisa... apesar de futebol ser popular no Brasil, ninguém gosta de estudar, quer dizer, ninguém não. A maioria das pessoas não gostam de estudar, de ler sobre outras coisas envolvendo futebol, né? Claro, se fosse uma biografia de um grande jogador, assim, certamente venderia. Mas como são temas que estão ao redor do futebol, acho que não tem gente que gosta, mas não é uma coisa que daria para viver disso, né? Então eu faço porque eu gosto de escrever. Eu estava comentando, já tenho planos de outros trabalhos pela frente, mas é uma coisa que infelizmente, por enquanto, não tem como viver. Eu tentei fazer um financiamento coletivo permanente que tem no Apoia-se, né? Nos primeiros meses eu tive 5 apoiadores que a cada 2 meses dava um valor, que só deposita um valor quando fecha um X de valor, né? Mas depois
passou, acho que uns 5, 6 meses, começaram a cair. Hoje em dia, eu acho que não tem nenhum apoiador. Faz horas que eu não olho, assim, né? Então,